C971 104,3. Rádio 104 FM, Souza, Paraíba. Muita música, alegria e informação. O sucesso toca aqui. Rádio Souza FM. Em nome de Dr. Guilherme Carvalho, seu ginecologista, Produtos Isis, a natureza perto de você. Dr. Paulo José, cirurgião plástico, cuidando bem da sua autoestima. E concessionária Pau Brasil Motos, vá de Honda, 17h04. Editorial do dia. A manutenção da aliança entre o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB, e o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, do PSB. É isso que o presidente do PSB nacional e governador de Pernambuco, Eduardo Campos, quer. O socialista fez um apelo nesta sexta-feira, dia 21, durante um almoço entre ele, Cássio, e o senador Aécio Neves, realizado na casa de Campos, em Recife. Campos defendeu a necessidade da renovação da composição que venceu as eleições em 2010 na Paraíba e citou entre os argumentos a afinidade entre o PSB e o PSDB em nível nacional, que deveria, no seu entendimento, ser preservada nos estados. Cássio ainda não se pronunciou oficialmente sobre o teor do encontro e nem assumiu qual será a sua posição. Entretanto, todos os sinais levam a crer que o tucano já decidiu mesmo assumir a sua candidatura a governo do estado. No ar, Folha do Sertão. O seu programa de entrevistas e notícias no rádio pela 104 FM. Política, sociais e as últimas do dia em destaques. Uma produção da equipe do site folhadosertão.com.br. Quem escuta, acredita. Folha do Sertão no rádio. Apresentação Pereira Júnior. E as nossas manchetes. Vamos conversar hoje com o médico ginecologista Dr. Guilherme Carvalho. Saberemos um pouco mais de sua vida pessoal, familiar e sonhos. Um pernambucano que tornou-se souzense, constituiu família e hoje é um dos mais conceituados profissional da medicina na cidade de Souza. Daqui a pouco, ao vivo, Dr. Guilherme Carvalho. Folha do Sertão no rádio. Apresentação Pereira Júnior. Uma produção da equipe do site folhadosertão.com.br. Boa tarde, minha querida Souza, sertão da Paraíba, sexta-feira, 21 de fevereiro de 2014. A partir de agora, 60 minutos de jornalismo ágil, sério, competente, sem meias palavras, tudo o que você quer saber, de forma dinâmica e imparcial. Produção, apresentação, Pereira Júnior, parte técnica, Valdemir Silva, reportagens, Ian Júnior, participações de Semaías Victor e Tavares Sobrinho, redes sociais, Dinha. Mande seu recado no 8102, aliás, 8102 7705 9960 1136 9105 3747 8804 4646. Participações ao vivo no 3522 2111 2820 e 8123 2806. A nossa rede social, facebook.com/Folha do Sertão, twitter.com/Folha do Sertão. E acesse também o nosso link e nos escute pela rede mundial de computadores, folhadosertão.com.br, Rádio 104 FM. O nosso WhatsApp, 8102-7705, 8102-7847. Estamos apresentando Folha do Sertão no rádio. Quem escuta, acredita. Pereira Júnior. 17h09, um oferecimento de Dr. Guilherme Carvalho. Atenção, mulher, mantenha-se atenta
a sua saúde. Sempre que precisar consultar um médico da sua confiança, a gente recomenda um especialista em ginecologia, obstetrícia e cirurgia geral. Dr. Guilherme Carvalho, seu ginecologista. Atendimentos no Hospital Santa Terezinha. Marque agora mesmo a sua consulta, 522-1777. Dr. Guilherme Carvalho. Não esqueça, este sim é sério. Coimpra, construtora responsável por várias obras importantes do governo do estado de Souza. O empreendimento é do meu amigo Luiz Oliveira. E Dr. Paulo José, cirurgião plástico, cuidando bem da sua autoestima. Atende no Hospital Santa Terezinha, sexta e sábado, 21777. Você pode marcar a sua avaliação com um profissional muito sério e competente. Dr. Paulo José, cirurgião plástico, cuidando bem da sua autoestima. E o seu WhatsApp, 88 é o DDD 9221 5504. Dr. Paulo José, cirurgião plástico, cuidando bem da sua autoestima. Ferconte Fernandes Contabilidade, responsabilidade e seriedade com a sua empresa. Contabilidade é coisa séria. Você precisa ter todas as informações e um assessoramento permanente para a sua empresa. Nos profissionais da Ferconte Fernandes Contabilidade você pode confiar, porque confiança é essencial entre a empresa e seu contador. Por isso estamos sempre investindo e mantemos permanente acompanhamento das regras do jogo fiscal. Ferconte Fernandes Contabilidade, em Souza, Cajazeiras, São José da Lagoa Tapada, Uiraúna e João Pessoa. Eficiência e credibilidade é com a Ferconte Fernandes Contabilidade, do professor Dinarte Fernandes. Telefone 83 9444 0831. O ano começou e a Pau Brasil Motos lança a primeira promoção. E que promoção! Corra agora até a Pau Brasil Motos e compre a sua Bros ES 125 por apenas R$ 7.990 à vista. Ou com entrada facilitada de R$ 800 e o resto em 48 parcelas. Escuta de novo. Na Pau Brasil Motos, sua Bros ES 125 novinha. Você leva por apenas R$ 7.990 à vista. Ou com entrada facilitada de R$ 800 e o resto em 48 parcelas pelo Banco Honda. Agora só um aviso. Corre logo, que são poucas unidades. E essa promoção é só enquanto durar o estoque. Pau Brasil Motos, mais uma empresa do grupo Pau Brasil. Respeite os limites de velocidade. Vai começar a maior e mais tradicional festa da região. Baile Verde Branco, no Campestre Clube de Souza. E esse ano vai curtir o Fenômeno Baiano. Margarete Menezes. Alô, gente, dia 22 de fevereiro, Margarete Menezes, em Souza, no Baile Verde Branco. Chicabana. Vai ter Chicabana no Baile Verde Branco. A casa é minha. E Gilson e Mania. Baile Verde Branco em Souza. E atenção, sócio kit com mensalidade no mês de janeiro paga entrada franca. Não perca. Gostoso como viver bem, ser muito mais com Isis. Saúde e amor, carinho e sabor, ser muito mais com Isis. Se a vida é pra aproveitar, com Isis é muito mais. Com Isis é muito mais. Isis, gostoso como viver bem. 17h13 em Souza, programa Folha do Sertão do Rádio, equipe da sua 104 FM. Só lembrando que o ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro, esteve hoje em Souza entregando 452 residências populares no residencial Souza 1, ao lado ali do aeroporto da cidade. Muitas autoridades, o prefeito André Gadeira estava presente, o deputado Leonardo Gadelha, prefeitos da região, tudo lá estavam presentes a este evento da entrega das residências. Inclusive depois todos os detalhes no site folhadosertão.com.br. Se você entrar agora no site, você vai encontrar a seguinte matéria, agora mesmo: GTE da Polícia de Souza prende traficante e apreende também bastante droga na tarde de hoje. Fotos, inclusive, lá neste momento, para que você possa ter ideia. Operação Lei Seca
será intensificado no período do carnaval em todo o estado da Paraíba e tantas outras matérias que você vai ter acesso nesse momento no site folhadosertão.com.br. E a mais lida agora do site é: cantora Milele Cury está na mira da revista Playboy. Como é que pode? Pode. Mais lido hoje do site. Só por causa disso, como é que pode, né? É assim mesmo. Valdemir, boa tarde, como é que tá você? Boa tarde, Pereira, boa tarde, Dinha. Tavares, aos ouvintes do Folha do Sertão no rádio. Graças a Deus, tudo sob controle, né? Tudo tranquilo? Na santa paz, graças a Deus. Então, vivam-me. Você, meu caro, o Tavares, sobrinho, tá desaparecido, mas por uma boa causa, né, Tavares? Pereira, boa tarde, Pereira, Dinha, Valdemir, aos ouvintes do programa Folha do Sertão no rádio. É sempre um prazer estar nessa bancada aqui, né, Pereira? Prazer é todo nosso, rapaz. Os assuntos que interessam a população. Isso é gratificante e a cada dia eu acabo gostando ainda mais de estar aqui com vocês. Muito obrigado, esse é um prazer nosso, viu? Dinha, boa tarde, você passou... Boa tarde, Pereira. Passei a noite, não, passei o dia e a noite, mais que o dia e a noite, bem, né, Pereira Júnior? Passei, foi até desse tanto, você sabe com quem? Você vê almoçar desse tantinho? Pois é, você vê como o trabalho está... Pode. Cada dia mais está ficando melhor, né? Graças a Deus, Dinha. Graças a Deus. Graças a Deus. Acabou aí pra mim, você pode ser um homem rico. Graças a Deus, abençoa Jesus. Profetiza, né, Dinha? Tem que profetizar. Profetiza isso, eu recebo em nome de Jesus. Exatamente. Essas suas palavras, né? Essas pessoas são interessantes, né? Agora acaba rica aqui é Tavares, rapaz. Jesus. De saúde, graças a Deus. Não adoeço, não. Mas, antes da entrevista do dia com o Dr. Guilherme. O Dr. Guilherme Pereira, certo. Eu queria até discutir agora com você uma questão. Hoje já se falam de greve nacional com todos os funcionários públicos. Eu tive hoje com alguns professores da Universidade Federal. E eles falavam que a greve dessa vez não vai ser só na educação, vai ser na saúde, na segurança. Isso vai ser uma greve geral para quê? Para que possa envergonhar a presidente Dilma diante da Copa do Mundo que está chegando. Rapaz, isso é muito sério, Travas. Você traz essa informação, é séria, viu? Só, Pereira, que eu acho que esse não é o meio, esse não é a forma de se fazer uma greve, porque a greve não vai prejudicar somente... algumas pessoas que estejam ligadas a exemplo da presidente Dilma, mas a greve vai prejudicar toda uma população, né? E os enfrentantes da greve devem levar em conta que se forem fazer a greve mesmo, podem ser prejudicados familiares desses grevistas. Eu acho que deve ter atenção a isso, principalmente os professores universitários devem tomar cuidado, porque estão pensando só no lado deles, e a gente que somos estudantes, como é que fica? Vai ser assim, vai ser uma coisa que vai ser muito preocupado. E é professor universitário aqui. Bom, a partir de agora, vamos conversar com ele, Dr. Guilherme Carvalho, na entrevista do dia. A entrevista do dia. O debate aberto com quem é notícia. Bom, Dr. Guilherme Carvalho, ele, além de ser um amigo, é um irmão que nós temos, que não é nem flores jogadas, não, mas é apenas dizer, ele é, assim, um patrocinador do programa também, desde o início que acreditou nesse projeto. Eu não acreditava, cheguei a dizer, começou não por dá ele. Certo, ele fez dar. Começou por ele aqui, né? Ideias, conversando, a gente sempre tem o Dr. Guilherme como amigo e consideramos como irmão. E sempre tem contribuído em todas as formas para esse programa estar no ar, né? De alguma maneira a gente fica feliz por isso, temos que dizer este público. Nosso colunista, né? E nosso colunista do site, né? Enfim, é um irmão amigo. Bom, isso não é jogando flores não, doutor Guilherme, é só um reconhecimento, tá certo? Hoje eu trouxe o doutor Guilherme aqui, não é para falar de medicina, porque já sabe do profissional que ele é, né? Da forma que ele atende seus clientes, seus pacientes, aliás, no hospital Santa Terezinha em especial, mas atende também em outros hospitais aqui da cidade de Souza. Mas eu trouxe aqui o doutor Guilherme para a gente conhecer o doutor Guilherme. Quem é? A palavra é essa, doutor Guilherme. Boa tarde, seja bem-vindo. E a minha primeira pergunta é: quem é o doutor Guilherme Carvalho? Você estava, né? Fazia desde o ano passado que o senhor estava trabalhando bastante, graças a Deus, mas essa foi a nossa finalidade de hoje.
Talvez você não sabia que você já trouxe um tema aí para discutir, mas eu quero chamar a atenção do povo souzense para esse ponto. Quem não conheceu o cidadão doutor Guilherme Carvalho, por que não? Boa tarde, doutor Guilherme. Pereira, pergunta difícil. Por quê, rapaz? Difícil? Quem é doutor Guilherme? Boa tarde, antes de mais nada, boa tarde, Pereira, boa tarde a todos que estão conosco. Eu tenho certeza que a audiência é sempre muito grande do seu programa. Isso faz jus à qualidade da forma como vocês levam muito obrigado. Esse trabalho. Pereira, falar quem é Dr. Guilherme. Dr. Guilherme é um cidadão comum, com muitos erros e muitas qualidades, como qualquer indivíduo. E é uma pessoa que busca sempre o melhor, seja profissional e seja pessoalmente. Eu estou sempre em busca de melhorar como pessoa. E eu acho que todos nós precisamos agir dessa forma. Guilherme é filho de Romero e Ludi, 2 pernambucanos, filho caçula. Eu tenho 2 irmãs, o único filho homem. Eu tenho 2 irmãs mais velhas, eu sou o caçula. Casado com a doutora Tereza, uma pessoa muito especial para mim, uma grande companheira. E pai de 2 crianças que são responsáveis por todos os meus pensamentos, por todos os meus horários livres, que é João Guilherme e Henrique. Mas falar de mim é sempre muito difícil, Pereira, porque o julgamento, eu sou uma pessoa que me julgo muito, seja profissionalmente, seja pessoalmente, e o que eu posso dizer é que eu sou uma pessoa que está sempre em busca de fazer o melhor. Eu posso não conseguir, e sei que não consigo muitas vezes, mas toda vez que eu errar, pode ter certeza de uma coisa: eu errei tentando acertar, porque antes de qualquer coisa eu prefiro dormir com o meu travesseirozinho muito tranquilo e muito ciente de que eu fiz o melhor que eu podia fazer. Pronto, pô, já começando. Já tem telefone aí? Tem ligação? Muito bem, olha, vamos ao telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Maria. Pois não, Maria. Fala de onde, amiga? Eu quero fazer uma pergunta ao doutor Guilherme. Minha mãe está com o útero saindo pela vagina. Se tem jeito. Tá com o útero saindo pela vagina, é isso? É. Se tem jeito. Muito bem, o doutor Guilherme vai anotar aqui, depois ele vai responder a senhora. Obrigado, viu? Vamos a outra ligação. Alô, boa tarde. Caiu a ligação? Muito bem. Vamos intercalando, certo, doutor Guilherme? Eu sei que não vamos poder fugir dos nossos ouvintes, que sempre quando o senhor vem ao rádio as pessoas gostam de interagir, e não vamos tirar esse direito dos nossos ouvintes não, mas vamos sempre pautar pela aquela velha história. Vamos conhecer o doutor Guilherme. Essa situação dessa senhora aí, doutor Guilherme. Maria, a situação que está acontecendo com sua mãe é um problema relativamente comum. O nome disso se chama prolapso uterino. Alguns pacientes, principalmente pacientes mais idosos, pacientes que tiveram muitos filhos normais, aquelas grandes múltiplas, o útero ele pode sofrer um prolapso por um enfraquecimento dos ligamentos que sustentam esse útero, e esse útero pode sair realmente pela vagina, dar essa sensação de estar saindo. Isso não é uma doença que cause um câncer ou que cause algum problema mais grave, mas isso pode levar a infecções de recorrência, isso pode levar às dores, e tem por definição uma indicação formal de ser feita uma esterectomia. De preferência, a esterectomia dela via vaginal, tirar o útero pela vagina. Não é abrir a barriga para tirar o útero, não. Fazer a esterectomia por baixo, via vaginal. É um procedimento cirúrgico mais seguro e muito tranquilo de ser feito. E simples também, né, doutor Guilherme? Exato. Exatamente. Então tá aí. Vamos ao telefone, tem... Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Aqui é Luene. Pois não, Luene. Eu queria parabenizar o doutor Guilherme pelo ótimo trabalho que ele está fazendo. E queria fazer uma pergunta a ele. Pois não, pode ficar à vontade. Tenho um ovário policístico e não consigo engravidar. O que faço? Doutor Guilherme, entendeu? Entendi. Pois não, fica à vontade. Aurelene, muito obrigado pelas palavras, e na verdade a sua pergunta é uma pergunta que, além de ser muito interessante, é o dia a dia, eu acho que do meu consultório. A paciente que tem ovário policístico, ela tem dificuldade de engravidar muitas vezes, sim, porque os ovários policísticos levam a paciente a um estado de anovulação.
ela passa a não ovular todo mês. Como ela não ovula todo mês, ela passa a ter infertilidade. A infertilidade ela tem várias causas. Tem as causas masculinas e tem as causas femininas. Das causas femininas, uma delas é exatamente a anovulação, a ausência de ovulação. Mas existe tratamento simples para isso. Basta você entrar com uma medicação que induza essa ovulação, que auxilia essa ovulação para você poder engravidar. É claro que o ovário policístico por si só é uma doença muito mais metabólica do que orgânica. Em outras palavras, é um distúrbio muito mais hormonal do que uma doença anatômica que está ali propriamente dito. Então, as pacientes que têm ovário policístico, em geral, elas têm um aumento dos hormônios masculinos. Então, elas passam a ter mais espinha, mais oleosidade na pele, aumento de pelo no corpo, tendência à obesidade e irregularidade menstrual. Então, paciente que tem ovário policístico e quer engravidar, ela usa um indutor de ovulação. Paciente que tem ovário policístico e não quer engravidar, ela precisa tomar uma medicação específica, um hormônio específico, para diminuir essa quantidade de andrógeno e ela não ter todos esses sintomas que são muito evidentes e muitas vezes inconvenientes. Muito bem. Então, essa doutor Guilherme, tem mais ligação? Então, vamos começar aqui a rodada de perguntas, né? Tem alguém aí no Facebook ainda? Não? Não, muito bem, vamos lá, Valdemir. Pereira trouxe hoje o doutor Guilherme para a gente comentar sobre sua vida pessoal. Enfim, mas o espaço está reservado também para os ouvintes fazer as suas indagações no sentido da medicina. Mas falando da vida pessoal, então eu quero tocar num assunto. Eu estive na eleição passada lá em São Francisco, que eu tive a oportunidade de trabalhar na parte do marketing da eleição de João Bosco. Certo. E então eu estive presente em alguns dos comícios também lá em São Francisco. Eu tive a oportunidade de escutar o pronunciamento de Dr. Guilherme em algumas oportunidades, né? Algumas vezes. E eu vi que ele tem pulso firme, né, para falar, enfim. E numa entrevista com o João Bosco, foi até feita a pergunta, eu acho que foi por você mesmo aqui, sobre uma possível candidatura de Dr. Guilherme para 2016, aqui no caso, na oposição de Souza. Então eu pergunto, Dr. Guilherme, existe essa possibilidade de disputar? Você já vai aí. Eu vou logo direto. Pessoal, existe uma possibilidade de uma disputa para 2016 na oposição souzense? Em cima da pergunta dele, só reforçar que eu acho que você tomou conhecimento, obviamente, da declaração do Dr. João Bosco, né? Que a oposição também tinha outros nomes para serem discutidos futuramente. E um desses nomes seria o seu. Como é que você viu essa colocação do seu cunhado com relação ao seu nome em si? Pereira, eu acredito numa política em que as pessoas precisam trabalhar em prol e em virtude da população. Nós vivemos numa região muito carente e eu que trabalho na área de saúde sei da carência da saúde pública e aí eu não jogo a culpa em município nem jogo a culpa em estado. Eu jogo a culpa na saúde pública de uma forma geral. Nós vivemos um caos em vários setores públicos e eu costumo dizer que hoje você, para conseguir escolas, hospitais, postos de saúde de qualidade no serviço público, muitas vezes é dificultoso. Então eu acredito que quem atinge o poder de ser um prefeito, de ser um governador, de estabelecer um poder público e com isso poder modificar essas condições precárias que nós temos, essa pessoa precisa ter como princípio o princípio da nobreza, de entender que o papel dele ali é de governar, é de gerir uma economia, um dinheiro que não é seu, um dinheiro, uma economia que é do povo. Então, eu acredito que nós precisamos de políticos sérios, nós precisamos de pessoas sérias, honestas, que faça pela população um diferencial. Nós vivemos, infelizmente, uma política no nosso país em que muitas pessoas, para se elegerem, elas precisam comprar. Isso aí é fácil, isso é um fato, né? Se comprar votos, se visita na casa de fulano e se oferece uma coisa, se oferece outra coisa. E com esse gasto de dinheiro nas campanhas políticas, o político eleito, muitas vezes, ele vai, então, ter que cobrir o gasto. Então, é como se a corrupção ela começasse da raiz, do princípio. Então, esse tipo de política me
me enojece, esse tipo de política me agride, esse tipo de política me entristece. Então, no dia que você vê Dr. Guilherme entrando numa política, a minha proposta e o meu ideal é de fazer de uma forma diferente. Eu nunca irei entrar na casa de uma pessoa, de um cidadão, com R$200 no meu bolso, oferecendo esses R$200 para ele votar em mim. Mas eu irei na casa dele, chegar para ele e oferecer o que eu melhor puder fazer pela vida, pela qualidade de vida dele, enquanto gestor daquilo que me compete. Então, eu hoje vejo que a política nossa precisa de mudança, de uma forma geral, de uma forma estrutural. Eu não falo isso municipal, não falo isso estadual, não falo isso federal, eu falo isso geral. Nós precisamos perceber e mostrar ao povo que é muito mais do que aquele agrado. A gente precisa fazer mudar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Nós vivemos, infelizmente, abalados, entristecidos com uma realidade muitas vezes... O senhor acredita na política aonde o cidadão elege o seu representante para trabalhar? Para trabalhar. Não em prol, não de si próprio. Não de si próprio. Não tomar como seu o que não é seu. O investimento. Muitas vezes um político faz um investimento, se ganhar ele vai tirar o investimento que ele fez. Muitas vezes a corrupção nasce, como o senhor colocou, nessa raiz. Hoje, o cidadão tem que tomar hoje, para ser prefeito na cidade de Abacaxi, estou dizendo que eu acho que não existe esse nome Abacaxi, porque se eu falar qualquer outro nome de cidade, vão achar que eu estou com a conotação de uma crítica. Hoje, para ser prefeito numa cidade de Abacaxi, muitas vezes o camarada precisa gastar milhões. Enquanto for assim, Dr. Guilherme não vai ter milhões para gastar e não tem o pensamento de usar milhões para gastar nisso. Eu vou com o discurso e com a vontade de fazer diferente. Então, hoje, 2016, eu ser candidato a prefeito, isso é precoce, isso é ainda embrionário. O meu pensamento é ajudar. Pessoas que pensem como eu. Pessoas que pensem como eu. Pessoas que assumam o seu papel de tentar melhorar onde a gente vive. Eu disse isso uma vez a meu cunhado, quando foi candidato a prefeito. E se elegeu. Eu disse isso a ele. Eu disse, você tem uma oportunidade de fazer uma história. De seu nome estar ali para sempre. Se existe vida após a morte, isso aí vai da sua religião. Mas você tem uma forma de se eternizar na hora que você assume um cargo político desse. Onde eu ando em São Francisco, eu só ouço elogios do meu sogro. Ele se eternizou naquela região. Ele é eterno. Ele não morreu ali. Não morrerá jamais. Porque ele criou ali uma estrutura e uma cidade em que ele é reconhecido. Então tem pessoas que assumem esse papel e não percebem que ele pode criar uma história, que ele pode ficar ali para sempre, para os seus netos, para os seus bisnetos, para os seus tataranetos. Você contribuiu para a melhoria, para o crescimento da sua cidade, da sua população, da sua região. Né? E é isso que eu espero do meu cunhado que é prefeito, é isso que eu espero do meu concunhado que é vice-prefeito, e é isso que, se um dia eu tiver num palanque pedindo voto para mim, é o que eu quero que você espere de mim. Muito bem, conversando hoje com o cidadão Guilherme Carvalho, né? Conversando com ele sobre algumas questões que todo mundo já conhece ele como médico, obviamente, mas nós estamos conhecendo ele como cidadão, a opinião do cidadão Guilherme Carvalho. Tem telefone aí? Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Rita, daqui do Sarrilândia. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor Guilherme. Pois não, ele está lhe ouvindo. Doutor Guilherme, é que faz 12 anos que eu fui operada, eu tenho um mioma. Aí o mioma comeu minha criança. Só que depois disso, eu nunca mais, meus tempos voltou, a minha menstruação. Eu queria saber o motivo, por quê? Bom, eu queria só que a senhora repetisse um pouquinho aqui, novamente, para o doutor Guilherme se situar. A senhora tinha um mioma, não é isso? Tinha um mioma. Esse mioma teria prejudicado o seu feto, não é isso? Isso, como eu fui ganhar a menina, o mioma tinha comido. Certo. Depois a senhora voltou a menstruar novamente, é isso? Não, nunca mais minha menstruação voltou ao normal. A senhora se operou de quê? Eu fui para o hospital para dar luz, para ganhar menino. Chegando lá,
O mioma tinha comido, destruído a criança. Aí fizeram o cesárea. Ah, entendi. Bom, vamos tentar. Obrigado pela participação, minha amiga. O senhor entendeu aí o que foi que ela quis colocar, doutor Guilherme? Eu entendi, e aí a gente vai ter que fazer uma... Olha, tem duas coisas importantes que precisam ser ditas aí. Primeiro é que mioma não come criança. Mioma é um tumor benigno que não é câncer e nem vira câncer. Eu tenho muitas pacientes grávidas, que inclusive algumas devem estar me ouvindo, e que elas estão grávidas e que elas têm um mioma. E elas nem por isso vão ter algum problema. É claro que uma paciente que engravida com miomas muito grandes, ela tem mais riscos de prematuridade, elas têm mais riscos de abortamento, mas aí é por uma questão de compressão. Não existe essa história de que a senhora estava grávida e tinha um mioma, e quando a senhora foi operada, só estava lá o mioma porque o mioma tinha comido a criança. Isso, alguma coisa aí tá errada. Agora, existe um outro problema de saúde chamado pseudociese. Pseudociese é uma gravidez psicológica, em que a paciente cresce a barriga, a paciente fica sem menstruar, a paciente sente os sintomas de uma gravidez, mas ela, na verdade, não está grávida. Então, é provável que também possa ter acontecido isso, né? É difícil que ela tivesse grávida, fazendo ultrassom, com um bebê normal, pesando 3 quilos, 2 quilos, de repente abriu a barriga, só tinha um mioma, que o mioma comeu a criança, alguma coisa está errada. Então, avaliar essa questão dessa paciente, se ela fez pré-natal, se ela tinha as ultrassonografias, se essa ultrassom mostrava esse bebê, porque alguma coisa aí não se encaixa. Certo. Alguma coisa aí não se encaixa. Muito bem, tá? Quer dizer a rede social, Dinha? Parabenizo esse grande médico, meu abraço aí, Chico do Frouxão, mandando um abraço. Chico do Frouxão, mandando um abraço aí. Guilherme. Certo. E também, Dinha, parabenizo pela iniciativa do programa e corroboro, né, com todos aqueles que reconhecem o valor incomensurável desse grande cidadão honrado, médico qualificado que é doutor Guilherme. Quem é que foi que disse aí? Francione Lopes. Francione Lopes. Muito obrigado, Francione, pela a sua participação. Diga aí, Dinha. Boa tarde, Dinha. Pergunta ao doutor Guilherme. Minha menstruação é irregular. Tem mês que vem, mês que não. Tomo anticoncepcional há 8 anos. Por que será? A menstruação dela é irregular. Tem mês que vem, tem mês que não vem. E tomando anticoncepcional. Isso. Muito bem. Primeiro, e antes de mais nada, agradecer as palavras de Chico do Frouxão, agradecer também a Francione Lopes. Na verdade, Juliana esse questionamento de Juliana é muito interessante, Dinha, porque o anticoncepcional, o contraceptivo hormonal, ele tem várias finalidades, né? Não só contraceptivo. Ele é usado para regularizar menstruação, ele é usado para diminuir cólica menstrual. Está lá no site do Folha do Sertão, como diminuir cólica menstrual. Uma das formas é usar contracepção, o anticoncepcional contínuo, sem pausa, emendando uma cartela na outra. Então, o anticoncepcional ele tem uma série de finalidades. É difícil uma pessoa que toma um anticoncepcional regularmente, ela ficar com a menstruação atrasando, com a menstruação errada. Então, primeira orientação aí é tomar o anticoncepcional sempre da forma correta. Outra coisa, lembrar que anticoncepcional não é o que me dão. Cada mulher tem seu anticoncepcional específico. Aquela paciente que é mais gordinha tem um tipo de anticoncepcional. Aquela paciente que tem espinha, outro tipo de anticoncepcional. Aquela paciente que está perto da menopausa é um outro tipo. Aquela paciente que está amamentando é um outro tipo. Então, existem anticoncepcionais para cada tipo de mulher. Não é para tomar qualquer um. Ah, não, o que o posto me deu foi esse. Não pode. No posto de saúde tem que ter 2, 3, 4 tipos de anticoncepcional, porque depende do perfil daquela mulher, o anticoncepcional. E é importante também a mulher buscar se consultar com o ginecologista, né? Exatamente. Passar as informações, porque ele vai fazer uma avaliação e passar o anticoncepcional adequado para ela. Muito bem, exatamente. Exato, diga aí. Sandy, né, que trabalha com o Dr. Paulo José, esteve ligando, dizendo que o Dr. Paulo José está fazendo cirurgia, mas está na escuta, parabenizando o Dr. Guilherme pela entrevista. Exatamente, obrigado, doutor Paulo José, nosso cirurgião plástico. Cátia Gonçalves, um abraço a esse grande homem. Estamos dando um abraço para você. E nosso amigo Pedro Carlos, lá na Bahia, né? Boa tarde ao Reis do Rádio, na Paraíba. E todos os ouvintes desse maravilhoso programa. Um abraço ao doutor Guilherme. Muito bem, deixa o telefone, depois vou a Tavares. Tavares tem que falar, né? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Quem fala? É Selma de Marisol. Pois não, Selma. Fica à vontade, Selma. Boa tarde. Sim. A todos da rádio. Boa tarde a doutor Guilherme. Eu queria parabenizá-lo pela entrevista, dizer que ele é um médico maravilhoso e falar um pouco da pessoa do doutor Guilherme. Quando eu conheci o doutor Guilherme, foi no momento que eu estava precisando muito. Eu já tinha passado por 3 ginecologistas e estava apavorada. E ele me tirou a dúvida. Eu disse, doutor, eu já fui mandada para o senhor por 3 médicos. Ele disse que não foi por quê? Eu disse, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Ele disse, vai lá, menina besta, que eu não vou cobrar sua consulta. E eu me emocionei muito, porque foi na primeira vez que eu conheci. Ele mandou eu ir e eu, desculpa a emoção, eu me emociono muito quando eu lembro disso. E é Selma de Marisópolis, doutor Guilherme, você sabe o quanto você é importante para mim e para umas amigas aqui de Marisópolis, que você é um grande amigo, eu sou sua paciente e foi um grande colega de trabalho. Parabéns, continue assim, você é maravilhoso, te adoro, doutor Guilherme. Boa tarde. Olha, obrigado pela participação, Thelma, aí pela sua participação. O Guilherme vai anotar e depois lhe responder. Alô, boa tarde. Alô, outra ligação, boa tarde. Em nome dos produtos Isis, a natureza perto de você, 3522-2222. E Dr. Paulo José, que é cirurgião plástico, cuidando bem da sua autoestima, atende no Hospital Santa Terezinha. Marque hoje mesmo a sua consulta no 3522-1777. Se você quiser falar com o Dr. Paulo José, direto no seu WhatsApp, 88 é o DDD 9221-5504. Não esqueça, quer fazer uma avaliação com o Dr. Paulo José, cirurgião plástico, cuidando bem da sua autoestima, no Hospital Santa Terezinha, aqui na cidade de Souza, no 3522-1777. Tem ligação? Tem telefone? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Não consegue? Muito bem, a linha congestionou. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Bossuilda de Marisópolis. Bossuilda de Marisópolis. Pois não, Bossuilda? Eu quero parabenizar o doutor Guilherme pelo seu trabalho, que ele é um médico muito excelente, muito capacitado, e todo parabéns por o trabalho dele. Obrigada. Obrigado, minha amiga. Obrigado pela participação. Tavares, faça a sua pergunta aí, doutor Guilherme, depois ele responde em bloco aí aos participantes. Como você disse no início do programa, que o doutor Guilherme tinha vindo hoje aqui para contar a história de vida dele, como o Guilherme começou. Exato. Então, antes de ser doutor Guilherme, de ser o médico doutor Guilherme, ele galgou vários passos até chegar onde hoje ele chegou, o reconhecimento que ele tem. Aí eu pergunto, como é a história de Guilherme até chegar a ser o médico doutor Guilherme reconhecido? Como foi toda essa história, de onde veio, quais as universidades que passou, para estar aqui hoje com esse reconhecimento todo? E eu reforço a sua pergunta perguntando, você pensava um dia ser médico? Bem, na verdade eu sou filho de um médico, né? E eu acho que nós nos inspiramos muito nos nossos pais, né? E eu quero ser exemplo para o meu pai, como eu quero ser exemplo para os meus filhos, como meu pai foi para mim. E eu acho que eu me inspirei muito nele, na pessoa dele, para pensar em fazer medicina e ser médico. Minha mãe tem gravação minha com 6 anos de idade dizendo que o que é que você quer ser quando crescer? Era médico. Então é uma coisa que sempre foi estampado na minha vida, o desejo de fazer medicina. Eu desejei fazer medicina baseado principalmente nesse exemplo do meu pai, mas na ideia de conviver e de lidar com as pessoas. Eu acho que é uma oportunidade muito grande, é enriquecedor. Hoje eu me atrasei para vir para o programa com uma paciente que eu não posso dizer por uma questão ética o nome da paciente, mas eu acho que ela não vai se chatear se eu disser a história. A paciente tinha feito um exame há uns 10 dias atrás e esse exame tinha dado que ela estava abortando. E ela teve comigo, eu pedi para ela fazer repouso, ter paciência, e que ela estava muito assustada, porque já tinha ido para um colega, tinha orientado ela a tomar o Citotec, a medicação, porque ela estava abortando, era inevitável. E hoje, para nossa surpresa, ela fez uma ultrassonografia lá no Santa Terezinha, e ela está grávida, manteve a gravidez, era a gravidez de gêmeos, o bebezinho
E eu me emocionei junto com a paciente. Quando ela começou a chorar, o marido começou a chorar, eu comecei a chorar também. Então, eu acho que essa oportunidade é muito bacana. Você fazer parte daquele momento, né, daquela emoção, isso é fantástico. Como vocês sabem, eu sou de Recife, né? Eu nasci em Recife, estudei a minha vida toda lá. Fiz faculdade na Universidade de Pernambuco, fiz medicina. Depois eu fiz residência médica no IMIP, no Instituto Materno Infantil de Pernambuco. Na verdade, até o 9º período de medicina eu queria ser cardiologista. Inclusive, se você pegar o meu diploma de acadêmico, era trabalho científico em cardiologia, era plantão em cardiologia, eu queria fazer cardiologia. Decidi mesmo ginecologia e obstetrícia no internato, naqueles 2 últimos anos do curso médico em que você começa a praticar. E eu gostei muito do dia a dia da ginecologia e da obstetrícia, principalmente no lidar com a mulher. Eu acho que é magnífico. Estudar e trabalhar a mulher é uma coisa magnífica. É fantástico, né? Eu sou um privilegiado, porque eu gosto muito do que eu faço. Isso faz com que eu canse muito menos, isso faz com que eu esteja muito mais disposto, muito mais alegre, muito mais entusiasmado. Eu gosto do que eu faço. Eu tenho um prazer em ser médico. Depois da minha residência de ginecologia e obstetrícia no IMIP, eu fiz uma pós-graduação em reprodução humana, na parte de infertilidade, de laparoscopia ginecológica. Quando eu conheci a minha esposa, foi na residência médica, a gente decidiu vir morar em Souza. Eu fiz então o concurso da universidade aqui na UFCG de Cajazeiras e o concurso do estado da Paraíba. Antes de vir morar em Souza, nosso eterno Marizinho, eu ia dar plantão, o Marizinho era o diretor do regional, eu vinha de 15 em 15 dias, passava o final de semana todo lá no regional, porque eu dava o da semana e dava o da outra semana, que eu não tinha vindo, e ia para Cajazeiras dar aula. Então eu fiz isso durante 15 dias até vim morar em Souza, me instalar, que eu estou aqui há 6 anos. Né? Com muita alegria, graças a Deus. Muito bem, olha, a super promoção da New Ótica, armações de R$ 98,00, lentes de 0 a 2 graus a partir de R$ 58,00, dividindo tudo em 10 vezes, sem juros nos cartões, e garantia de 1 ano e assistência técnica totalmente grátis. Venha conferir essas vantagens de comprar na New Ótica, na próxima Câmara de Vereadores de Souza, 3522-2180. New Ótica, seus olhos merecem o melhor dia, diga aí. Foi minha pergunta, Guilherme, né? Faz. Mas eu quase falou que eu já ia perguntar, né? Como foi que você conheceu Maria Tereza? Porque um lá em Pernambuco, né? E outro aqui no sertão. Aí Souza, né? Se conheceram aonde? Quase que 600 quilômetros. Como foi isso? E como foi que ela lhe disse que começou o seu namoro com ela? A história da gente dava para escrever um livro. Olha, eu preciso dessa oportunidade para mandar um abraço para o meu amigo Paulo, que está operando, o cirurgião plástico. Com certeza ele está na companhia do meu grande amigo, e na qual eu acho que eu sou o fã número 1 dele, pela potência na medicina que ele é, Dr. Marcos Pereira. Marcos Pereira, grande médico, com certeza. Para mim, ele, além de ser um médico excepcional, ele é uma pessoa humana ímpar. Cidadão de Quem passar nessa vida sem conhecer Marcos, viva outra vida para ter essa oportunidade. Um abraço grande para Kátia, para Pedro, para Bolsuilda e para minha grande amiga, né, na qual eu tenho um orgulho muito grande de dizer que eu tenho uma grande amiga em Marisópolis que se chama Thelma. Uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, muito especial, ela sabe disso. Mas, Dinha, eu conheci Tereza na residência médica, lá no IMIP. Tereza foi estudar em Recife, fazer a residência de ginecologia e obstetrícia, e eu me encantei, né, me apaixonei. É até engraçado contar isso, eu vou confidenciar, não sei se podia, mas eu acabei um namoro por causa de Tereza, porque eu me apaixonei por ela e eu tinha uma namorada. E era? E ela não dava a mínima pra mim, porque eu tinha uma namorada, ela dizia, não, eu acabei meu namoro, e aí eu avisei a ela, eu disse, olha, eu acabei meu namoro. Primeira vez primeiro beijo que eu dei em Tereza, depois que eu dei um beijo, ela olhou pra mim e disse, a gente não vai dar certo. Você mora em Recife, vai querer ficar em Recife, eu sou de Souza e vou querer voltar pra Souza. Eu disse, minha filha, eu não tô lhe pedindo de casamento, eu tô lhe pedindo um beijo. Acabou em casamento e aqui estou. Quem conhece, doutora Tereza, a gente vê assim o jeito dela, ela é bem sincera nas coisas dela. Verdade. Ela não tem nada escondido, não tem livro abafado, ela é aberta, assim, né? Tem dizer, ela diz e acabou, né? E ela dizendo assim, cada vez que meu pai mandou que eu viesse me formar para voltar para minha cidade, trabalhar com eles lá. Ela tinha esse sentimento essa necessidade de volta, né? De regresso a Souza.
Muito bem. Olha, em nome dos produtos Isis, a natureza perto de você, vou à ligação. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Francineide. Pois não, dona Francineide, fique à vontade. Então, é o seguinte, eu tenho 53 anos, eu sou uma mulher, sou viúva, eu tomo remédio controlado, Rivotril, mas eu não consigo dormir de noite. Passo a noite todinha sem dormir, pra cima e pra baixo na cama, pensando que as pessoas já morreram há muito tempo. É tudo na minha cabeça, eu não consigo dormir. O senhor acha que é o quê? É menopausa? O que está acontecendo comigo? Porque eu tomo Rivotril e não durmo. Tá bom, obrigado pela participação. O doutor Guilherme vai responder. Em nome da sua concessionária Pau Brasil Motos, eu vou a outra ligação. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Divaneide de Marisol. Pois não, Ivaneide, fica à vontade, amiga. Obrigado do espaço. Minha ligação, a minha participação é única e exclusiva para dizer que vocês estão de frente de um grande médico, né? Dr. Guilherme Carvalho, ele veio enviado de Deus, sabe? Ele sabe do que eu estou falando. O Dr. Guilherme já fez milagres dentro de Souza, em termos de conhecimento, de orientação. Ouvindo a participação dessa senhora, eu, como paciente de Dr. Guilherme, posso dizer que amiga de Dr. Guilherme, tire uma horinha e vá falar com ele no consultório, que eu duvido a senhora precisar mais desse Rivotril. Dr. Guilherme, o senhor está na profissão certa, sabe? Seus pais, quando lhe criaram, lhe instruíram, foi para o que o senhor seja o que o senhor está sendo, botando vidas na rua e orientando. Parabéns, doutor Guilherme, continue sendo essa pessoa que o senhor é, apesar de ter o grande conhecimento, de ter o dom que o senhor tem uma qualidade que é imprescindível, quer ser humano, quer ser humilde, quer ser amigo, e é tudo que a gente precisa às vezes quando chega no consultório. Então, assim, para resumir, que se eu for falar do Dr. Guilherme, eu vou gastar meus bônus tudinho, vou procurar mais bônus e não vai faltar espaço para agradecendo a tudo que o Dr. Guilherme é, né? Então, assim, parabéns, Dr. Guilherme, pela belíssima entrevista e pela pessoa que o senhor é. Ok, obrigado pela participação. Só para complementar, teve um ouvinte que não quis participar no ar, mas deixou a sua pergunta. Ela disse que faz um ano que ela toma uma injeção, é uma Contracept, eu acho o nome da injeção, é uma injeção que é tomada trimestralmente, e faz um ano que ela não menstrua. Então ela gostaria de saber se isso é normal. Muito bem, então Guilherme, fica à vontade aí. Agradecer a todas essas palavras de carinho, né? E dizer, Pereira, Divaneide é uma grande amiga, e eu uso o exemplo de Divaneide para falar de várias pacientes que eu tenho. Eu confesso dizer a vocês que hoje meus amigos, 90% são seus pacientes. Eu realmente crio com muitas de minhas pacientes uma relação de amizade. Sim. E eu acho isso muito importante. Claro que com muita ética, com muita seriedade, com muita humildade, mas isso é muito bom. Não existe aquele birô que trava o papel do médico e do paciente, não. Aquela ideia de que um está acima do outro, não. Ali a gente é tudo igual e nós estamos os dois imbuídos numa coisa só, que é tentar resolver o problema que faz ela estar ali naquele momento. Por falar nisso, eu acho que a pergunta de Francineide veio para coroar a nossa entrevista aqui de hoje. Francineide, uma pessoa de 53 anos que toma Rivotril e não consegue dormir, ela não dorme, não é por falta do remédio, não é porque o remédio não faz efeito. Você pode associar o Rivotril mais 10 remédios. Você pode triplicar a dose do Rivotril. Você vai continuar sem dormir, a não ser que você fique dopada. A não ser que você entre num estado em que a medicação faça com que você desmaie, entre num coma. Caso contrário, você vai ter sempre dificuldade de dormir se você não parar e não refletir sobre o que você tem feito para você, o que você tem transformado, o que você tem contribuído para a sua qualidade de vida. A gente passa na vida muitas vezes e se esquece de viver. A gente precisa aprender a viver a vida que a gente tem. A gente precisa aprender que cada dia só vai ser bom se a gente fechar os olhos e dizer,
para mim valeu a pena. Então, precisamos pensar nos outros, claro, mas precisa pensar em você mesma. O que é que você tem contribuído para a sua qualidade de vida, né? Se você não se gostar, se você não quiser bem a você mesma, quem irá querer? Quem irá gostar? Se você não der o valor que lhe cabe, quem irá lhe valorizar como pessoa? Então nós precisamos partir do pressuposto que a vida é uma só e ela precisa ser vivida com muita qualidade, com muita sabedoria. Não é fácil viver. A gente tem que ser muito sábio para viver e viver com qualidade. Agora busque essa qualidade. Se você passar um dia fazendo coisas que lhe fez bem, se você passar o dia alegre, se você viver em busca da sua felicidade, você vai dormir com facilidade, porque você vai ter sonhos. Você vai ter motivo de fechar os olhos e de sonhar as coisas que você quer de bem para você mesma. Mas se você vive amargurada, triste, depressiva, para baixo, você se acha que não é merecedor de nada. Você acha que para você não serve e não basta e não adianta nada. Você fecha os olhos e você não tem sonhos. Você fecha os olhos e você não tem pensamentos. Você vai viver com insônia. Então, a gente precisa fazer uma análise. A gente precisa avaliar o que é que a gente tem feito para contribuir com a nossa qualidade de vida. Se não for assim, não vai valer a pena absolutamente nada. Concordo com o senhor plenamente. Nós temos que viver nessa qualidade de vida alegre, contente, tornar-se as preocupações num momento, muitas vezes, agradável. Tem que rir da situação, né, Dinha? Muitas vezes, exatamente. Né, que diga-nos nós, né? George de Souza, que é a esposa do Luiz Basílio, né? Está dizendo o seguinte: tentando participar, mas não consigo. É só para parabenizar, pois ele é a mesma pessoa desde que chegou aqui em Souza. Sou paciente e muito amiga dele, todos daqui da minha casa. Esse programa é excelente, estou... Como é aqui, Jesus? Todos aqui na minha casa. Fale, por favor, estou ouvindo. Programa excelente, viu? Parabéns. Obrigado, viu? A vocês todos aí que estão na escuta do programa. George aí. E também Bia, esposa de Tavares, né? Mandando um abraço para Tavares e também para Maria Tereza. Né? Bia é técnica de enfermagem, né, Tavares? Trabalha lá também, uma excelente médica. Mulher do Dr. Guilherme, sou muito fã dela. Médica maravilhosa. Aí, brinque. Muito bem, deixa eu falar aqui do posto Rodrigão. Posto Churrascaria Rodrigão, distrito de placas entre Iraúna e Luiz Gomes, que mudou o estilo regional. Você fazer um café da manhã, participando de um café da manhã agradável, no almoço, no jantar, tem que ser no posto Churrascaria e pousada o Rodrigão, que fica entre o Iraúna e Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte. O telefone é 84 DDD 96560550. Posto, pousada e churrascaria o Rodrigão. Tem telefone? Tem não, doutor Guilherme? Agradecer a minha amiga Geórgia, pessoa que eu tenho um respeito, uma admiração muito grande, uma profissional de mão cheia. Luiz tem um sucesso que Luiz tem por muito mérito dele, mas ele tem ali do lado uma esposa, companheira, fiel, nota 10, pessoa que eu admiro muito, o casal, gosto muito deles e deixo aqui o meu abraço a eles dois. Bia, obrigado pelo carinho, eu concordo com suas palavras, com o que você fala da doutora Maria Tereza, eu penso da mesma forma e graças a Deus eu tenho que agradecer todos os dias de tê-la ao meu lado, não tenha dúvida disso. Em relação à pergunta da ouvinte sobre o Contracept, em que ela está sem menstruar há um ano, as medicações, os anticoncepcionais trimestrais injetáveis, aquelas medicações que se toma de 3 em 3 meses, eles têm como um dos efeitos a amenorreia. A paciente fica sem menstruar. Por isso, inclusive, é usado para tratamento de endometriose, muitas vezes, porque o objetivo da endometriose é ficar sem menstruar. Né? É usado para aquelas pacientes que sangram muito, porque o objetivo é que ela fique aquele período sem menstruar. Então, faz parte, não está errado. Quem toma Contracept, injeção trimestral ou Depo-Provera, que é a injeção trimestral, ela vai ficar sem menstruar. Pode ficar sem menstruar 1 ano, 8 meses, 10 meses. Talvez tenha faltado a orientação de quem prescreveu, dizer, olha, você vai ficar sem menstruar, mas fica sem menstruar mesmo, faz parte da droga. A droga faz promove isso. Isso é um efeito da medicação.
Então, as injeções trimestrais, a paciente fica sem menstruar. É por isso que, se você não tem prole definida, ou seja, se você ainda quer ter filhos, e você está à procura de um anticoncepcional, porque você só quer ter filho daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, não tome a injeção trimestral, porque o retorno à fertilidade é mais lento. Aquela paciente que toma a injeção trimestral, quando ela parar, ela poderá esperar 1 ano, 1 ano e meio, 1 ano e alguns meses para conseguir engravidar, por causa do efeito da medicação. Agora, as injeções mensais e os anticoncepcionais comprimidos, esse não. Na hora que você parou, no outro mês você já está ciclando normalmente e você já é capaz de engravidar. Muito bem. Olha, só uma pausazinha de Honda, que aí eu já vou ao ouvinte que está na linha para falar com o doutor Guilherme. O ano começou e a Pau Brasil Motos lança a primeira promoção. E que promoção! Corra agora até a Pau Brasil Motos e compre a sua Bros ES 125 por apenas R$ 7.990 à vista. Ou com entrada facilitada de R$ 800 e o resto em 48 parcelas. Escuta de novo. Na Pau Brasil Motos, sua Bros ES 125 novinha. Você leva por apenas R$ 7.990 à vista. Ou com entrada facilitada de R$ 800 e o resto em 48 parcelas pelo Banco Honda. Agora só um aviso. Corre logo, que são poucas unidades. E essa promoção é só enquanto durar o estoque. Pau Brasil Motos, mais uma empresa do grupo Pau Brasil. Respeite os limites de velocidade. Olha, Ferconte Fernandes, contabilidade e responsabilidade com a sua empresa. Escritórios em Souza, Cajazeiras, Uiraúna, São José da Lagoa Tapada e João Pessoa. Consultorias empresariais em geral para pessoas jurídicas e físicas. Ferconte Fernandes, contabilidade. Volta telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Maria Lúcia Fernandes. Pois não, Maria Lúcia. Fica à vontade. Eu gostaria de parabenizar o Dr. Guilherme, porque ele é uma pessoa exemplar. Porque eu já tinha passado nas mãos de muitos médicos. Nenhum deles me curou. E o Dr. Guilherme, ele fez com que eu ficasse boa, quem está falando. Lucinho do Mocom. Eu estou tão emocionada, Dr. Guilherme, porque abaixo de Deus você me curou. E eu quero te agradecer por você ser essa pessoa tão boa e que transmite para os seus pacientes segurança. Eu não sei nem explicar. Ok, minha amiga, obrigado pela sua participação. Mandando um abraço, é Chaveirinho, disse que a semana passada a esposa dele ganhou um neném, né? Vereador Chaveirinho, lá de Aparecida. Isso, um abraço, vereador, obrigado pela participação. Fica à vontade, doutor Guilherme. Eu só tenho que agradecer, né, Pereira? Eu acho que eu tento fazer o meu melhor. É claro que nem sempre a gente consegue, da mesma forma que muitas pacientes saem do atendimento satisfeitas, felizes. Eu acredito que algumas saiam insatisfeitas, isso faz parte de qualquer profissão. Agora, o que eu busco sempre é fazer o meu melhor, é dar o meu melhor. Aquele momento eu estou ali para tentar ajudar. Eu costumo dizer sempre essa frase, e isso é uma verdade, isso não é um comercial, mas aquela paciente que está ali na minha frente, no meu consultório, eu trato e eu tento resolver o problema dela, enxergando ali como se tivesse a minha mãe, tivesse a minha irmã ou tivesse a minha esposa. Com muita seriedade, com muita honestidade e tentando sempre ir em busca do melhor. Por isso que eu estou extremamente feliz e lisonjeado. Eu acho que é uma massagem de ego quando a gente vem para o seu programa, porque a gente ouve palavras muito carinhosas e isso faz bem para a gente. Agora, eu sou uma pessoa muito lúcida, né? Eu sei dos meus defeitos, eu sei das minhas limitações, né? E eu sei que eu tenho muita coisa